A tempestade rugia fora da janela, com relâmpagos iluminando o céu como se o próprio inferno estivesse se abrindo. Cláudia sentia a dor abrumadora, uma força quase sobrenatural a impulsionava. O hospital parecia um labirinto de horror, gritos e sussurros, enquanto ela se preparava para trazer ao mundo aqueles que seriam seus gêmeos. O parto foi longo e complicado, como em um filme de terror. No final, 2 choros ecoaram na sala, a vida triunfando sobre o medo. Mas em seus olhos havia algo mais que um brilho de alegria. Um prenúncio de um destino sombrio estava ali. 10 dias se passaram. A casa que antes transportava amor e suavidade, agora parecia um labirinto de confusões. Cláudia tentava seguir a rotina dos recém-nascidos. Normalidade foi sendo gradativamente consumida por eventos estranhos. Ela sentia um nó na garganta ao ouvir sussurros baixos entre as paredes, como se algo estivesse falando em um idioma esquecido. E os brinquedos? Os brinquedos pareciam ganhar vida própria. Às vezes, um urso de pelúcia estava em um canto diferente, como se tivesse sido movido por mãos invisíveis. Marcos, seu marido, tentava tranquilizá-la, mas o cansaço e o desespero pavimentavam um caminho de tensão crescente. E quando Cláudia decidiu compartilhar seu segredo aterrador, a expressão no rosto dele se transformou em uma mistura de preocupação e medo. Eles são diferentes, ela começou, tremendo. Os gênios, eles estão ligados a uma linhagem antiga que carrega um mal profundo. Existe uma profecia, e eu tenho certeza de que algo nos está observando. A sala, cheia de brinquedos coloridos, parecia agora um campo de batalha entre a inocência e uma sombra crescente. Com cada noite que passava, estranhos eventos aumentavam. Objetos batiam, luzes piscavam, e uma presença opressiva a mantinha acordada. Acordava frequentemente com a sensação de estar sendo observada. O medo e a dúvida se tornaram seus companheiros constantes. Estaria ela perdendo a sanidade? Na escuridão das noites, uma figura misteriosa começou a se materializar. Cláudia via, entre as sombras, algo que não era humano. A sensação de ter sido traída por sua própria mente era insuportável. Era um confronto com o obscuro, e em seu centro, os gêmeos inocentes. Se aquela presença era real, o que ela queria deles? O coração de Cláudia se apertava a cada dia, cada hora. E a pergunta ressoava como um eco constante. Até onde ela iria para proteger seus filhos? Uma noite fatídica se aproximava. Um grito distante ecoou. E as paredes pareciam vibrar com um chamado sombrio. Cláudia encarou a porta, enquanto um vento gélido sussurrava entre as frestas, aterrorizante. E ao olhar para os gêmeos, ela soube que o verdadeiro desafio apenas começava. O futuro estava envolto em sombras, e o destino deles parecia mais ameaçador do que nunca. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso de fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí em baixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Quando a noite finalmente caiu, Cláudia estava em pé, a respiração acelerada. A sensação de estar sendo observada se intensificou, como se os olhos invisíveis estivessem sintonizados com seu desespero. Cada sombra na sala parecia se mover, e os brinquedos
Mesmo aqueles que estavam em caixas pareciam zombar da sua sanidade. Os gêmeos dormiam tranquilamente no berço. Mas alguma coisa em seu rosto parecia distante, como se estivessem sonhando com mundos que Cláudia não poderia compreender. Ela se sentou no chão, entre os brinquedos, sentindo o frio da madeira sob sua pele. O ar estava denso, pesado com um mix de medo e algo que ela não conseguia identificar. Foi então que a luz começou a piscar. Primeiro, um pequeno estalo na lâmpada, e depois um breve apagão. Cláudia se levantou imediatamente. O estalo tinha parecido quase um sussurro. Enquanto a escuridão se espalhava, ela pensou que poderia ouvir uma risada baixa. Assustada, ela saqueou o corredor atrás de Marcos, que estava deitado no sofá, profundamente adormecido. Ele não parecia se preocupar com o que acontecia. Marcos, ela sussurrou. Acorde, por favor. Ele se virou, a expressão de sono em seu rosto. O que foi, amor? Está tudo bem? Não acho que esteja. Há algo estranho aqui. Ele apenas fechou os olhos novamente. Você precisa descansar. Esses últimos dias foram difíceis. O reconhecimento de que estava sozinha a atingiu com força. O chão parecia tremer quando a luz piscou novamente, e tudo ao seu redor pareceu congelar. Então, a porta da sala se abriu suavemente, revelando uma figura encapuzada no corredor. Cláudia tremeu, a respiração presa em sua garganta. Quem é você? Ela gritou. Mas a figura não respondeu. Em vez disso, deu um passo à frente e a luz iluminou seu rosto. Era ela. Mas não era ela. Era uma versão distorcida de si mesma, com um sorriso que parecia mais um aviso. Cláudia, a figura sussurrou em um tom suave, mas os olhos eram vazios, como poços sem fundo. Você se lembrou muito bem do seu pasto. Um frio gelado percorreu a espinha de Cláudia. Como ela saberia disso? O próprio som da voz ecoava fundo dentro dela, como um eco de um lugar profundamente enterrado. Sem saber o que fazer, ela se lançou em direção à figura, desesperada. Mas no momento em que seus dedos quase tocaram as mangas do manto, uma explosão de luz preencheu a sala. Objetos começaram a voar. Brinquedos e móveis foram atirados para todos os lados. Um rugido profundo, quase animal, reverberou nas paredes. Cláudia gritou, recuando. Foi nesse instante que ela viu os gêmeos. Os rostos deles, que antes eram tão tranquilos, agora refletiam uma mistura de preocupação e uma sabedoria que não deveriam ter. Eles começaram a chorar, um som agudo que cortou a confusão ao seu redor. E quando ela olhou novamente para a figura, viu o rosto dela se contorcer em um sorriso cruel. Você não sabe o que eles realmente são. A linhagem a qual você pertence é mais antiga do que você imagina. A figura se aproximou lentamente, e a profecia está prestes a se cumprir. Os olhos de Cláudia se alargaram. O que isso significava? Um pânico crescente a dominou. E na confusão, o que Marcos pensava disso tudo? A sala começou a girar, e ela se sentiu sendo puxada pela escuridão. Uma última palavra escapou dos lábios da figura. Prepare-se para o que vem a seguir. Foi então que Cláudia soube. Ela não apenas tinha que proteger seus filhos. Ela tinha que descobrir quem era realmente. A noite estava apenas começando. Quando a luz explodiu, o mundo de Cláudia se desfez em pedaços. Um grito ecoou, mas não era só a sua voz. Era como se todo o ambiente estivesse clamando, misturando a agonia dela ao choro angustiado dos gêmeos. A figura encapuzada começou a se dissipar, mas a sensação de pavor não.
Tudo ao redor parecia prestes a se desintegrar. Cláudia, você se lembrou muito bem do seu passado. A voz da figura reverberava. E então, em um piscar de olhos, tudo ficou escuro. Ela se sentiu sendo puxada para uma escuridão total, o tipo de vazio que faz você perder a noção do tempo. Quando a luz retornou, Cláudia estava caída no chão, ofegante. Marcos estava ao seu lado, mas ele não parecia mais o mesmo. O olhar dele estava vazio, perdido. Ele balançava a cabeça lentamente, sem foco, como se estivesse tentando acordar de um pesadelo. Mas havia algo diferente em sua presença. Algo que fazia o ar ao redor parecer espesso, carregado. Eles vêm, murmurou ele, quase sem voz. O que você fez? Zero. Tudo começou de novo. Você sabe que não podemos deixá-los. Marcos. O que você está dizendo? O desespero tomou conta. O que você sabe que eu não sei? Ela sentiu o calor subir em seu rosto, varrendo qualquer vestígio de calma que poderia ter restado. Os gêmeos acordaram com lágrimas nos olhos, mas não de medo. Era algo mais profundo, algo que parecia a compreensão de uma verdade inominável. Cláudia se levantou rapidamente, indo até o berço. Por favor, não. O que eles viram? As perguntas fervilhavam na mente dela, mas sua voz tremia. Marcos balançou a cabeça de novo. Não há tempo. Eles virão, e você não pode pará-los. A linhagem que você carrega não é só sua, é nossa. Ele se levantou, parecendo diferente agora, mais confiante, com uma sombria determinação nos olhos. Eu deixei que você carregasse isso sozinha, mas está na hora de você saber. O coração de Cláudia parou. O quê? O que você está dizendo? Você também está envolvido nisso? Ele assentiu, e a verdade começou a romper o véu da confusão. Eu não sou apenas seu marido. Nunca fui. Eu sou parte da linhagem, assim como você. E os gêmeos são a chave. As palavras dele eram como um eco do que a figura dissera. Cláudia sentiu sua cabeça girar. Mas como? Por que você nunca me contou? O que isso significa para nós? Por que você precisava estar preparada? E agora com eles, tudo muda. O rosto de Marcos estava intenso. A profecia fala de um sacrifício. Um deles, um de nós, precisa ser entregue à sombra, para que todos possamos viver. É um ciclo que se repete. É apenas a realidade que não podemos evitar. Estamos perdidos, Cláudia, a menos que você decida. A sala pareceu encolher ao redor dela, enquanto a verdade e a dor a envolviam. A figura encapuzada ainda estava na mente dela, sussurrando que a próxima escolha teria que ser feita em breve. A prova de amor não era só um conceito, era um fardo que se avizinhava rapidamente. E enquanto os gêmeos começavam a chorar novamente, o lamento deles soava como um chamado, um aviso de que a noite estava longe de acabar. Cláudia sentiu a pressão ao seu redor. A urgência da situação enrolava sua mente. O que ela faria agora? A decisão que tomasse mudaria tudo, não somente para ela e Marcos, mas especialmente para seus filhos. Prepare-se para o que vem a seguir. Ressoava na mente dela, e agora mais do que nunca, essa profecia parecia mais real do que nunca. E a pergunta se impunha com uma urgência angustiante. Quem realmente eram os gêmeos? E o que a linhagem deles realmente significava? As respostas estavam mais próximas, mas talvez também fossem mais aterrorizantes do que tudo que Cláudia poderia imaginar. Cláudia sentia o peso da verdade nas palavras de Marcos. O ar estava carregado de tensão, e o som dos gêmeos chorando intensificava a urgência do momento.
Mas no meio daquela tempestade emocional, algo na mente dela começou a girar, como uma engrenagem enferrujada tentando encontrar o seu lugar. Mas como? Como você pode ter escondido isso de mim? A voz dela tremia, cheia de frustração e dor. A mente de Cláudia ia e vinha, tentando entender o que estava acontecendo. Por quê? Por que agora? Marcos parecia uma sombra, seu olhar distante, quase como se olhasse para algo que ela não conseguia ver. Porque é tudo parte disso. Você precisa entender. Eles não são só crianças. Eles têm um papel que pode mudar tudo para nós. E antes de Cláudia responder, um barulho interrompeu a conversa. Uma batida forte na janela a fez saltar. Um vento gelado cortou a sala, como se uma presença ameaçadora estivesse invadindo o lar. O medo era palpável. Marcos, o que foi isso? Ela se virou, procurando respostas no rosto dele, mas ele parecia cada vez mais distante. Foi então que os gêmeos começaram a rir. Um som baixo, mas tão diferente do choro. Cláudia olhou para eles. O que estava acontecendo? A inocência em seus rostos não combinava com o horror da situação. De repente, a luz começou a piscar novamente, mais intensamente desta vez. Cláudia, você tem que ouvir o que eu digo. A voz de Marcos parecia um eco distante, como se estivesse lutando com algo muito maior do que eles. Ele se virou, olhando pelas janelas. Eles não estão só vindo. Eles já estão aqui. O coração de Cláudia disparou. O que você quer dizer com isso? Foi então que a figura encapuzada apareceu novamente, agora parada entre Marcos e os gêmeos. Ela não parecia ter se dissipado, mas sim ter se fortalecido, como se a escuridão tivesse se materializado em algo real. O rosto distorcido sorriu, mas não era um sorriso qualquer. Era um sorriso que trazia consigo todas as respostas que Cláudia temia. Cláudia, a figura sussurrou, você sempre soube, e agora você precisa tomar uma decisão. As palavras eram como facas cortando a atmosfera tensa. A figura apontou para os gêmeos. Eles precisam de você. Cláudia sentiu suas pernas fraquejarem. Não, eles são só crianças. Ela se virou para Marcos, buscando segurança, mas o olhar dele era vazio, como se ele estivesse em choque. Marcos, me precisa me ajudar. O que é essa coisa? Quer? O sorriso da figura se ampliou enquanto ela se aproximava. O que você quer, Cláudia? O ciclo se repete e essa é a sua escolha. A linhagem que vocês carregam sempre vai exigir algo, e agora, vocês precisam decidir quem vai ser o sacrifício. Um arrepio percorreu a espinha de Cláudia. Sacrifício? Você está falando sério? Eu nunca deixaria que um deles fosse machucado. O pânico agora era real. Mas você sabe que não há escolha. A figura insistiu, a doçura em sua voz soando como veneno. A profecia exige um deles. O sangue antigo deve ser derramado para que a linhagem prospere. No instante em que as palavras ecoaram, Marcos se aproximou da figura, como se estivesse sob um feitiço. Você não entende a dor que nos causou. Eles não são como nós. Eles precisam dessa oferta ou tudo estará perdido. Cláudia olhou para os gêmeos e, naquele momento, uma verdade brutal se impôs. Eles eram a chave, mas não eram apenas as crianças inocentes que ela pensou que eram. E quando Marcos olhou para eles, algo se quebrou dentro dela. O que mais ele havia escondido? No fundo, Cláudia sentiu uma fissura se abrir em seu coração. Marcos, você não pode. E um grito rasgou a sala. Um grito que não era seu. Uma risada desumanizada ecoou, e a figura se desfez em sombras, revelando a verdadeira face da escuridão. Os gêmeos pararam de rir
E encararam Cláudia, e em seus olhos havia um brilho profundo que não era comum. Era algo antigo, algo que pulsava com poder. Eles precisam de você para sobreviver, um dos gêmeos murmurou, e Cláudia sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Não pode ser, o que você quer dizer? O rosto dela se contraiu, a confusão tomando conta de sua mente. A verdade estava começando a se revelar, mas a dor na percepção dela era ainda mais intensa. A figura encapuzada voltou a aparecer, mas agora era mais sólida, mais real. Prepare-se para o que vem a seguir, e neste instante. Cláudia percebeu que a profecia não era apenas sobre seus filhos, Era sobre todos eles. E a noite apenas começava. A noite apenas começava. Cláudia tremia, enquanto os gêmeos olhavam para ela com um semblante estranho. Havia algo ali que não parecia certo. O sorriso da figura encapuzada permanecia na mente dela, como uma cicatriz deixada pela dor. Prepare-se para o que vem a seguir. Ecoava, e a sensação de desespero a envolvia como uma névoa espessa. Marcos, precisamos sair. Agora, gritou. Mas seu marido parecia paralisado, como se algo o prendesse lá. A figura se aproximava mais, e Cláudia sentiu seu coração acelerar. O que você quer dizer com sacrifício? Eles são só crianças. Marcos então virou-se e a encarou com uma intensidade que ela nunca tinha visto antes. Eles já não são só crianças, Cláudia. Você não percebe? Eles sabem de coisas que nós não sabemos. Eles têm uma conexão. O ambiente parecia mudar. As paredes da sala se fechavam lentamente. Os gêmeos começaram a fazer sons, como se estivessem respondendo a alguma força que Cláudia não conseguia ver. Que conexão! O medo apertava seu peito. Então, num movimento rápido, a figura se dissipou. A presença não estava mais lá, mas a tensão no ar permaneceu. O silêncio foi interrompido pelos risos, agora mais altos e estrondosos. Os gêmeos estavam rindo, mas não era um riso infantil. Era algo mais profundo, mais perturbador. Marcos, o que está acontecendo? Ela olhou para o marido, buscando conforto, mas ele parecia fascinado. Você está entendendo o que isso significa? Os olhos dele brilharam, e Cláudia franciu a testa. Marcos, fale comigo. Mas en vez disso, ele se aproximou dos gêmeos, como se estivesse hipnotizado. E foi então que tudo desmoronou. Os gêmeos levantaram as mãos pequenas, e uma luz intensa emanou delas, preenchendo a sala. Cláudia sentiu uma onda de energia passando por seu corpo, quase como se estivesse sendo puxada para um lugar distante. E então, tudo escureceu novamente. Quando a luz retornou, a cena mudara completamente. Marcos estava de joelhos, com um olhar de dor e desespero, enquanto seus filhos estavam cercados por uma esfera de luz pulsante. O que é aquilo? O que estava acontecendo com eles? Os gêmeos começaram a falar, com vozes que não pareciam as deles. Mãe, tudo está em movimento. A profecia já começou. A frase ressonou na cabeça de Cláudia como um eco ameaçador. O que vocês estão dizendo? Ela tentava controlar o pânico. Precisamos de você para atravessar isso. Mas há um preço. Um deles disse, enquanto os olhos brilhavam de uma maneira sobrenatural. As palavras atravessaram sua mente como flechas. Qual preço? Cláudia gritou, mas a resposta que recebeu a atingiu como uma corrente elétrica. Você deve escolher um a ser sacrificado. E você sabe muito bem quem. A sala girou,
e as paredes pareciam se esfumar. A luz oscilava, e de repente Cláudia viu quem estava ao lado de Marcos. Não era o marido que ela conhecia. Os traços dele mudaram. Não era só a expressão vazia. Era algo mais. Marcos, quem é você? O pânico tomou conta, e ela sentiu que estava em um pesadelo. Ele não respondeu, mas seus olhos mostravam algo profundo e maligno. É hora, Cláudia. O ciclo se completa. A verdade caía como uma lâmina afiada. Marcos não era quem ela pensava. Ele não apenas tinha parte daquela linhagem, mas era o próprio portador da maldição. Cláudia sentiu seu mundo desmoronar. O que isso significava para eles, para a criação que amava? E quando ela olhou para os gêmeos mais uma vez, o que viu em seus rostos foi um eco da figura encapuzada. Eram eles, mas ao mesmo tempo não eram. Em um instantâneo, Cláudia percebeu que a verdade era mais sombria do que ela jamais imaginara. Tudo o que ela sabia estava prestes a se desfazer. Prepare-se para o que vem a seguir, sussurrou a voz em sua mente, enquanto as sombras avançavam. A pior parte. Cláudia sabia que sua escolha estava se aproximando. E independentemente do que decidisse, nada seria como antes. Cláudia sentia o peso da verdade nas palavras de Marcos. O ar estava carregado de tensión, y el son dos gemios borrachos intensificaba la urgencia del momento. Mas en medio de la tempestad emocional, algo en la mente de ella comenzó a girar, como una engranaje enferrujada, tentando encontrar su lugar. Mas ¿cómo? ¿Cómo puedes haber escondido esto de mí? La voz de ella tremía, llena de frustración y dolor. Y cuando ella oyó para los gemios, lo que vio en sus rostros fue un eco de la figura encapuzada. Preciso saber a verdade. Marcos parecía hesitar. Eu no sabía cómo, Cláudia. A verdade sombría. Mas ellos precisan de você para sobreviver. O ambiente parecía mudar. As paredes da sala se fechavam lentamente, e as risadas dos gêmeos tornavam-se cada vez mais hipnotizantes, ressoando no espaço como uma canção antiga e estranha. Cláudia tentou ignorar, mas a sensação já estava ali, cravada no peito. Então, num movimento rápido, a figura encapuzada apareceu novamente, parada entre Marcos e os gêmeos. Você precisa decidir. A voz dela ecoava como um trovão, cortando a confusão no ar. Essa criança precisa de um sacrifício, assim como você precisa decidir quem irá salvar. A verdade golpeou Cláudia como uma marretada. Não podem ser meus filhos. Mas a figura inclinou a cabeça, como se estivesse apreciando seu desespero. E se eu dissesse que um deles é mais do que parece? Um deles não está apenas ligado a esse ciclo, ele é o coração disso tudo. O outro é o mesmo que você. Cláudia tremeu. Como assim? O que você quer dizer? As palavras saíram mais como um sussurro, cheia de medo e confusão. Um deles deve ser oferecido, mas o outro tem um destino diferente. O outro deve viver. A encapuzada fez uma pausa, o silêncio imediatamente tenso. Escolha sabiamente, Cláudia. Não posso fazer isso. O pânico a dominou, enquanto os gêmeos começavam a rir novamente, mas de um jeito que soava distante, como se não fossem deles. O que está acontecendo com você? Ela se voltou para os filhos, buscando o conforto da inocência. Mas algo estava diferente. Os olhos deles brilhavam com uma luz que não deveria estar ali. Então a sala começou a girar. Cláudia tentou focar nos gêmeos, mas os rostos deles começaram a mudar, mudando de um para outro, como se um estivesse consumindo o outro. A tensão aumentava.
Marcos, o que está acontecendo? O desespero tomou conta, e a realidade parecia se fragmentar. Uma presença opressiva pairava no ar, e as risadas das crianças preenchiam o espaço como uma sinfonia macabra. Eles são um só, Cláudia, Marcos finalmente disse, sua voz profunda e estranha. Ambos são parte de algo muito maior. Isso sempre foi parte do plano. Aprofunde-se. Cláudia rapidamente retirou a atenção do marido e olhou para os gêmeos. Não pode ser verdade. Mas a certeza surgia. Um quebra-cabeça mortal, cuja imagem havia sido escondida dela. Você sempre foi a única que poderia escolher, Cláudia, e sua escolha determina o futuro. A figura começou a se dissipar, mas as palavras dela ecoavam, trazendo um pesadelo mais profundo. E então, em uma fração de segundo, tudo mudou. Cláudia sentiu um puxão, como se estivesse sendo sugada para um outro lugar, uma realidade diferente. E quando a luz finalmente retornou, ela viu. Nunca foram apenas crianças. Os gêmeos sorriam para ela, mas ali havia um conhecimento antigo que não deveria estar ali. Cláudia olhou para Marcos, que agora tinha um olhar de total entendimento, como se tudo fosse um jogo entre eles, um jogo que eles planejavam jogar há muito tempo. O frio cortou sua alma ao perceber que talvez a verdade nunca tivesse estado oculta. Talvez a escuridão estivesse sempre ali, esperando apenas o momento certo para emergir. E agora, com a revelação de que os gêmeos não eram quem Cláudia pensava que eram, tudo o que ela acreditava ter entendido se desfez em um instante. Um deles precisa ser sacrificado, e talvez o outro seja você. E o choque do que estava por vir pairava sobre ela, deixando um gosto amargo de desespero. Em sua boca, a única certeza. O futuro deles estava mais ameaçado do que nunca. O que não se sabia ainda era se a salvação viria do sacrifício ou se seriam consumidos pela sombra que tanto temiam. Cláudia estava em choque. As palavras na figura encapuzada ecoavam em sua mente, mas a visão de Marcos a paralisava mais do que qualquer revelação. Ele estava diferente, quase como uma sombra de si mesmo. Qual é a verdade? Ela brutalmente perguntou. A voz embargada pela urgência. Os gêmeos a observavam, com um olhar que parecia atravessar o tempo e o espaço. Cláudia, você precisa entender. Marcos disse, o olhar fixo nas crianças. Não é só sobre nós, é sobre o que eles realmente são. O coração dela disparou. O que você quer dizer? O que você sabe? A cada palavra, a tensão no ambiente aumentava, como se as sombras que se acumulavam ao redor deles estivessem se alimentando de sua angústia. Marcos, um homem que sempre foi sua âncora, agora era um estranho. E quando ele finalmente olhou para ela, seus olhos estavam cheios de uma dor profunda. O que você precisa saber é que eles não são apenas gêmeos. Ele hesitou, como se o peso de suas palavras pudesse desmoronar ainda mais tudo ao redor. Um som de vidro quebrando ao fundo fez Cláudia saltar. Marcos se virou. Rapidamente, atraído pela quebra, Cláudia olhe, mas ela estava paralisada, capturada pela intensidade da situação. Então, com a luz pulsante ao redor, os gêmeos começaram a falar, suas vozes unindo-se em um coro. Mãe, cuidemos de ti, mas algo está prestes a mudar. E ali, dentro da órbita daquela realidade, Cláudia vio a verdade. As paredes começaram a se desfazer, como se nunca tivessem existido. Um espaço aberto se formou, revelando una vasta tierra escura cubierta por una néboa densa, onde figuras encapuzadas danzaban y gritaban en un ritual profano. O ar parecía vibrar,
pulsando com um poder que fazia o coração dela tremer. Não, que é isso? Ela gritou, mas as palavras foram engolidas pelo caos ao redor. As risadas dos gêmeos se tornaram mais intensas, ecoando, como se refletissem essas vozes sombrias. Você precisa decidir, os gêmeos gritavam em uníssono, quase como se fossem uma única entidade, e junto com o eco de suas vozes, uma terceira presença se fez sentir. Cláudia virou-se para Marcos, e a expressão dele era limpa, mas nos olhos havia uma informação enterrada. Marcos, o que está acontecendo? O desespero a envolveu como uma neblina pesada. Você está me assustando. O que mais você não me contou? Ele balançou a cabeça, a expressão em suas feições mudando para um misto de preocupação e resignação. Eu não sei. Como te proteger, Cláudia? Nunca soube. Eles, os gêmeos, eles não são apenas crianças. Y en instantáneo todo explodió. A luz explodió en una onda de calor. Y Claudia se vio cercada por una fuerza invisible, arrastrándola para el centro del caos. Os gêmeos gritaron, mas a voz deles se sobrepôs a suas, con un lamento profundo que reverberó como un llamado. Entonces, en un piscar de ojos, la escena mudó para un espacio negro y vacío. No, Claudia gritó, mas su voz ecoó y sumió, en cuanto ella caía en un abismo sin fin. Fue entonces cuanto me atingió de vuelta, como si a vida estivesse em um loop. Quando ela finalmente colocou os pés no chão, tudo estava diferente. Não apenas a sala, não apenas Marcos, mas os gêmeos. Eles não eram mais dois. Agora havia um terceiro. Uma criança pequena e delicada, com um olhar tão familiar, mas completamente estranho. Quem é você? Cláudia sussurrou, o choque levando suas emoções a um limite. O novo pequeno ser sorriu, e o caos ao seu redor pareceu parar, como se todos estivessem esperando por sua resposta. As revelações estavam se moldando, e a verdade, tão terrível, começou a brilhar através da confusão. A nova criança abraçou os gêmeos, e tudo se iluminou, enquanto Cláudia sentia seu mundo se desintegrar. Uma imagem dela mesma em um passado distante se formou. E a chave estava ali, em uma linha de sangue que ela nunca soube que existia. Prepare-se para o que vem a seguir. O som reverberou nas paredes, e ela soube que a verdadeira escolha havia chegado. E agora, a única coisa que restava era descobrir quem essa criança nova realmente era. Cláudia estava em choque. As palavras da figura encapuçada ecoavam em sua mente. Mas a visão de Marcos a paralisava mais do que qualquer revelação. Ele estava diferente, quase como uma sombra de si mesmo. Qual é a verdade? Ela brutalmente perguntou, a voz embargada pela urgência. Os gêmeos a observavam, com um olhar que parecia atravessar o tempo e o espaço. Cláudia, você precisa entender. Marcos disse, o olhar fixo nas crianças. Não é só sobre nós. É sobre o que eles realmente são. O coração dela disparou. O que você quer dizer? O que você sabe? A cada palavra, a tensão no ambiente aumentava, como se as sombras que se acumulavam ao redor deles estivessem se alimentando sua angústia. Marcos hesitou. Eles não são apenas gêmeos. Ele parecia lutar com algo, como se estivesse preso entre a verdade e a mentira. Cláudia sentia um nó se formando em sua garganta. E quando ele finalmente olhou para ela, seus olhos mostravam dor. Um deles não é só nosso. Um deles é a chave para tudo. Um deles não é nosso filho.
Essas palavras a atingiram como um soco. Não, o que você está dizendo? O pânico a dominou. Os gêmeos começaram a olhar para os lados, como se pudessem entender as palavras e fossem estranhamente confortados pelo que estavam ouvindo. Cláudia, você precisa me ouvir. Marco se aproximou, seus olhos cheios de um desespero que ela nunca tinha visto antes. É hora de você saber a verdade. O outro gêmeo, ele é parte deles, parte da linhagem. As paredes pareciam se fechar ao seu redor. Você está mentindo. Eles são crianças. Somos nós. Cláudia sentiu a realidade desmoronar. O que mais ele havia escondido. Mas a situação tomou um rumo inesperado. O chão começou a tremer, com uma intensidade que fez o coração dela disparar. Os gêmeos, com olhares fixos, ergueram as mãos. Num instante, uma onda de energia mágica fluiu pelo ambiente, criando uma luminosidade intensa. Cláudia piscou, ofuscada pela luz. E então tudo se destruiu. A sala sumiu, e ela foi transportada para um lugar novo. Um espaço negro e vazio, onde as sombras dançavam ao redor. Sem aviso, um terceiro gêmeo apareceu, surgindo do nada. Ele tinha as mesmas características dos outros dois, mas seus olhos eram diferentes, escuros como carvão, e cheios de um conhecimento profundo. Quem é você? Cláudia perguntou, seu coração disparado. O novo gêmeo sorriu, mas não era um sorriso de criança. Era um sorriso que falava de segredos antigos. Uma sabedoria inominável. Eu sou o que você temia, ele respondeu, a voz soando com uma profundidade que não parecia possível para uma criança. Sou a ligação entre você e a escuridão que se aproxima. Cláudia se virou para Marcos, buscando respostas, mas ele estava paralisado, como uma escultura de pedra. Marcos, o que está acontecendo? Mas ele não respondeu. O sacrifício vem de você. Você não pode escapar disso. O gêmeo continuou, agora mais ameaçador. A profecia quer o sangue da sua linhagem para que as verdadeiras crianças possam viver. Só então Cláudia entendeu. A figura encapuzada, a profecia, todo o horror daquela noite. Não eram apenas os gêmeos que estavam ligados a essa linhagem obscura. Ela e Marcos também estavam enredados em algo maior, algo que poderia lhe custar a vida. Não, eu não posso deixar que isso aconteça. A voz dela era um grito, a desesperança inundando seu coração. Mas no fundo, ela sabia que a verdade era menos amigável do que imaginava. E quando o novo gêmeo se aproximou, os outros dois o seguiram, como se estivessem sendo guiados. A sala começou a vibrar com uma presença forte, como se o próprio espaço estivesse absorvendo a energia que emanava deles. Prepare-se para o que vem a seguir. A voz ecoava profunda e estrondosa. A verdade se revelava como um labirinto de dor e consolo. Cláudia sabia que o futuro não era mais sobre o que parecia. Era sobre o que ela estava prestes a sacrificar. E a única certeza que restava era que nenhuma linha de destino seria deixada intacta. E agora, com essa nova reviravolta, tudo estava prestes a desmoronar. Cláudia sentiu que o chão sob seus pés se desvanecia. Os gêmeos estavam mais próximos dela, seus rostos serenos, mas sombrios como uma tempestade prestes a se formar. O novo gêmeo, aquela criança estranha, olhava para ela com olhos que pareciam saber mais do que deveria. Uma sensação profunda de desespero tomou conta dela. O que estava acontecendo? Você não pode escolher um deles. O grito de Cláudia fez ecoar nas paredes, mas a resposta veio em risadas de crianças. Uma risada que soava estranhamente sinistra. A sala girou,
e as sombras pareciam se agitar. Mãe, você tem que decidir. O sacrifício é a única coisa que os manterá seguros. As vozes das crianças se misturavam em um coro quase hipnótico. Cláudia sentiu um nó na garganta. Seguros? Como assim? O que vocês querem de mim? O desespero cresceu. Cada respiração se tornou um desafio. Os gêmeos Começaram a levantar as mãos, e uma luz brilhante começou a emanar deles. Então, de repente, tudo escureceu novamente. Um silêncio absoluto tomou conta do espaço. E quando a luz finalmente retornou, tudo estava diferente. Marcos não estava mais paralisado. Ele estava em pé, mas sua aparência era mais de um espectro, marcado por uma tristeza que Cláudia nunca viu antes. Cláudia, ele sussurrou, quase como se estivesse se despedindo. Eu não posso mais protegê-los. A escolha é sua. Confusa, Cláudia se virou para ele. O quê? O que você quer dizer? O que mais você não me contou? As perguntas se acumulavam, mas a verdade estava prestes a explodir. Foi então que o novo gêmeo deu um passo à frente, a luz dele piscando intensamente. A verdade é que estamos todos ligados por um laço que você não conhece. Você, a mãe, a guardiã, e nós, os filhos, somos parte de um ciclo ancestral. Cláudia estremeceu. Ciclo? Que ciclo? Por que você está dizendo isso? Porque nós somos os escolhidos, mas para isso precisamos de um sacrifício. O gêmeo olhou para Marcos, e em um piscar de olhos, tudo mudou. Os gêmeos começaram a se transformar, suas feições mudando enquanto a presença sombria se intensificava. Cláudia sentiu um frio emocional radical. Não, o que é isso? Ela gritou, mas não havia resposta. O ambiente parecia pulsar com essa nova realidade, como se o ar estivesse carregado de uma energia palpável e pesada. Marcos se virou e, com uma expressão vazia, disse: Eu sou o sacrifício. Desde o começo. Estávamos todos esperando por isso. As palavras dele cortaram como um golpe. Cláudia cercou os gêmeos. Sua mente girava. Não, eu nunca deixaria isso acontecer. A negação era forte, mas a verdade do que Marcos estava dizendo começava a se firmar. A angústia na sala era tão palpável que parecia fazer o ar escorregar entre os dedos. O gêmeo sorriu, mas não era um sorriso de criança. O sangue precisa ser derramado. A linhagem quer isso. Ele estendeu a mão e uma aura brilhante começou a girar ao redor dele. Foi então que uma explosão de luz claro e ensurdecedor rompeu a tensão na sala, fazendo Cláudia cerrar os olhos. O som da luz, como um trovão, ressoou, e quando ela abriu os olhos novamente, Marcos estava lá, mas não era o mesmo Marcos. Ele sorria com um olhar distante. O sacrifício sou eu. A escolha foi feita. A revelação a atingiu com a força de um furacão. Cláudia percebeu que a verdadeira batalha não era entre ela e os gêmeos. Era entre ela e a verdade que seu marido escondia. E a única coisa que restava era se perguntar: quem realmente era Marcos e o que ele havia se tornado? E quando as sombras começaram a dançar novamente, Cláudia sabia que a noite não tinha terminado. A tempestade ainda estava por vir. E o peso daquela escolha, mais pesado do que ela poderia imaginar. Cláudia estava paralisada, os olhos fixos no gêmeo que surgira do nada. O ar estava carregado de tensão, e a realidade ao redor parecia se desvanecer. O que aquele pequeno ser realmente significava? Você? Quem é você? O novo gêmeo sorriu, mas não era um sorriso que trazia conforto. Era um sorriso que carregava
todo o peso da verdade, que ela ainda estava longe de entender. Então, com a voz de uma criança, mas o peso de 1000 verdades, ele disse: sou o que você não quis enfrentar, a conexão que nunca soube que existia. As palavras ecoaram no ar, e Cláudia sentiu o chão tremer sob seus pés. Marcos estava ali, mas ele não era mais o homem que ela conhecera. O olhar dele estava distante, cheio de uma tristeza e uma determinação estranhas. Cláudia, a escolha é sua. Você precisa decidir. O tom da voz dele era quase desesperado, mas sem um vestígio de esperança. Decidir? Decidir o quê? O desespero tomava conta da situação. Você não pode estar falando sério. Eles são apenas crianças. Mas a verdade estava se formando diante dela, e a realidade começou a se desvanecer como fumaça. Naquele momento, o gêmeo novo se aproximou e uma luz intensa começou a brilhar ao seu redor. Cláudia fechou os olhos, sufocada pelo calor. Quando abriu novamente, a sala estava de volta, mas tudo parecia diferente. Uma energia pulsava pelo ambiente como se estivesse viva. Você precisa escolher. O sacrifício deve ser feito. A voz dos gênios se uniu, ecoando, e Cláudia sentiu as paredes ao seu redor se apertarem. Ela olhou para Marcos, buscando qualquer centelha de esperança. Isso é o que vocês queriam o tempo todo? É isso que nós somos? A indignação se misturava com o medo. Os gêmeos trocaram olhares, e o novo gêmeo começou a se transformar, revelando quem realmente era. Eu sou o legado, o que está por vir, e sua escolha determinará o futuro. Cláudia percebeu que toda a realidade que conhecia estava se desmantelando. O gêmeo, agora com a sabedoria de 1000 anos, olhou diretamente para ela. Quem você vai sacrificar, Cláudia? O abismo da pergunta quase a engoliu. O que isso significava não só para ela, mas para todos ao redor. O peso do que estava em jogo apertava seu peito. O silêncio se instalou, e Cláudia sabia que o tempo estava acabando. Ela tinha que decidir. Mas como fazer isso quando o que estava em jogo eram aquelas pequenas vidas que ela amava? E se a escolha fosse condenar um deles? Mas enquanto o desespero ameaçava dominá-la, uma pequena voz dela sussurrou: eu não posso fazer isso. Era a verdade, crua e evidente. A sala começou a brilhar novamente, a energia crescendo com cada batida de seu coração. Eu não vou sacrificar ninguém, nunca. A determinação tomou conta dela. Ela olhou para os gêmeos e, com um gesto de amor, envolveu-os. Nós somos mais fortes juntos. Este ciclo não precisa se repetir. As sombras recuaram, e o sorriso do novo gêmeo construiu uma ponte de entendimento. A luz cresceu, chamando uma nova realidade, onde o amor e a escolha prevaleciam. E então tudo começou a se dissipar. Com a luz explodindo em uma aurora de cores, Cláudia sentiu a sensação de liberdade. O terror se transformou em esperança. Estamos juntos, sempre. E enquanto a luz envolvia tudo, o silêncio foi quebrado por uma explosão de calor e amor. E Cláudia percebeu que aquela escolha, por mais difícil que fosse, sempre poderia trazer luz. E assim, naquele espaço de dor e compreensão, a verdadeira batalha foi vencida. Não com sacrifícios, mas com amor. Mas e então, o que aconteceu com Marcos, com os gêmeos? A história ainda não tinha terminado. O mistério pairava no ar. Assim, enquanto as sombras se dissipavam, uma pergunta ficou no ar. O que vem a seguir?
O destino deles ainda estava por ser revelado. E agora, se você chegou até aqui, é hora de tomar uma atitude. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Então, esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. E não esqueça, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal assim.